Aleluia. É a palavra de Deus. Vamos ler no livro de Gálatas, capítulo 1, e no versículo 6. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, então, irmãos: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Amém? Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Glória a Deus. Palavra do Senhor, palavra de Deus, que tem permanecido a mesma, não é? Palavra de Deus que tem sido um alento, um alívio para as almas perdidas. A palavra de Deus, ela nos traz libertação, ela nos traz regeneração, ela nos traz edificação. A palavra de Deus nos traz, aleluia, um guia para nós morar no céu. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então nós vemos aqui que Paulo estava falando à igreja, aos Gálatas. Paulo estava falando aos Gálatas que muitos queriam transtornar o evangelho de Cristo. Aleluia. Muitos queriam introduzir um outro evangelho aos Gálatas. Muitos que, aleluia, não tinham compromisso com Deus, eles estavam querendo transtornar o verdadeiro evangelho de Cristo, que foi pregada pelos apóstolos, que foi pregada pelo próprio Jesus. Mas Paulo estava alertando através da palavra de Deus: mesmo se um anjo viesse a pregar um outro evangelho, que seja anátema, porque o verdadeiro evangelho é o evangelho de renúncia, é o evangelho de libertação e de salvação de almas. Aleluia! Glória a Deus! Porque, irmãos, cada vez que o tempo passa, as coisas vão ficando mais evoluídas, as coisas vão ficando mais dinâmica, e muitos vão perdendo a ingenuidade do evangelho, e vão pensando e colocando que o que era pecado antes, agora já não é mais, porque estamos vivendo numa nova geração. Mas por isso nós precisamos, irmãos, estar atento, vigilante e constante, aleluia, na presença do Senhor, para nós não ser enganados pelo evangelho anátema. Por aquele evangelho que diz assim, ó, o que tem isso e o que tem aquilo. O que tem, aleluia, né? A irmã usar uma saia colada, uma saia mais curta. O que tem o irmão participar das coisas mundanas. O que tem isso, o que tem aquilo. Porque agora estamos na nova geração, no novo tempo. Então Paulo estava dizendo que se ele mesmo ou um anjo viesse trazer um outro evangelho, que seja anátema, que seja maldito. Aleluia. Por isso a preocupação de Paulo com a igreja de Gálatas, porque muitos ali estavam querendo transtornar o evangelho do Senhor. E hoje em dia não é diferente, irmãos. Muitos estão esquecendo do verdadeiro evangelho. Muitos estão esquecendo do evangelho primitivo de Cristo.
E as almas estão perecendo. Porque quando nós deixamos o evangelho que exige santidade e santificação, aleluia, naturalmente vai se perdendo a regeneração, vai se perdendo, irmãos, aleluia, o caráter de Cristo, vai se perdendo a mente de Cristo. Isso é perigoso. Por isso nós precisamos continuar constante na palavra da verdade de Jesus, para que nós não venhamos, irmãos, ser enganados pelo evangelho moderno, pelo evangelho anátema, pelo evangelho do que tem, do evangelho que não exige renúncia, mas ficai naquilo que você aprendeu da palavra de Jesus em tua vida, fica naquilo que Jesus te ensinou e que o Espírito Santo te ensina todos os dias. Aleluia! Glória a Deus! Mas, irmãos, Paulo estava dizendo que seja anátema aquele que anunciar um outro evangelho. O evangelho light, o evangelho de porta larga, o evangelho, irmãos, aleluia, que não combate o engano, que não combate as concupiscências mundanas, o evangelho que não combate a concupiscência mundana é perigoso, porque esse evangelho está levando muitas almas para a perdição. Mas bem-aventurado é você, bem-aventurado é nós que estamos aqui com a Bíblia na mão e conhecemos a verdade de Cristo, porque a palavra do Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que te libertou. Aleluia! Foi a verdade que te libertou, foi a verdade que te curou, foi a verdade que transformou a tua vida. Foi a verdade, irmão, que nos transformou a nossa vida. Mas o evangelho anátema, eles querem colocar a mentira como se fosse a verdade. E transtorno e profano o evangelho do Senhor Jesus. E dizem que a verdade de Cristo é coisa passada. Muitos dizem que o evangelho primitivo é coisa dos antigos, é coisa do passado, mas a Bíblia ela continua atual, e se você segue a verdade, você vai continuar atual, seja a época que for, Deus vai ser contigo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos renova todos os dias. A palavra de Deus te renova todas as manhãs. Oh, glória a Deus! Olha, irmãos, estamos vivendo uma geração, numa época tão difícil, que muitos já não querem mais seguir o evangelho que Paulo pregou, que Pedro pregou, que Jesus pregou, porque não querem passar por dificuldades, querem facilidade, querem o evangelho de facilidade. Mas eu e você que aprendemos na verdade com Cristo, a gente sabe que para morar no céu a porta é estreita, o caminho é apertado, igreja. Continua firme com Jesus. Aleluia! Precisamos continuar firme com Cristo, porque quando nós estamos firmes na verdade, nada nos abala. Aleluia! Nenhuma heresia, nenhum engano, nenhum espírito do anticristo não vai nos enganar, porque nós vamos estar no verdadeiro evangelho
fica mais uma palestra do que uma pregação do Evangelho. Fica mais uma mensagem de autoajuda do que uma pregação do Evangelho de Cristo. Mas quando, aleluia, o Evangelho de Cristo, ele é pregado, ele é vivido por mim e por você, lutando para viver o Evangelho verdadeiro, ele transforma, ele liberta, ele regenera, ele salva, ele transforma e ele leva para o céu também. Fica naquilo, irmão, que tu aprender. Fica não, porque Deus vai ser contigo. Aleluia. Então por isso, irmãos, Paulo estava avisando os Gálatas. Paulo estava falando: olha, se vir um anjo ou nós mesmos pregar um outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, que seja anátema. Aleluia. Se não for o evangelho de porta estreita, não aceite. Se não for o evangelho que Jesus Cristo exige, a santificação do corpo, da alma e do espírito, não aceite. Aleluia, não concordem, porque precisamos combater o bom combate, seguir a carreira, guardar a fé, guardar a palavra, guardar a verdade e receber a coroa da vida eterna. Orica, oh glória a Deus, aleluia. Eita maravilha, irmãos. A verdade nos dá graça, nos dá força, nos dá saúde, porque é uma fonte de vida para nós. Aleluia. O verdadeiro evangelho de Cristo, ela é uma fortaleza em nossa vida. Aleluia. Ela nos renova, nos dá vigor. Então por isso Paulo sabia que viria tempos difíceis, que viria homens amantes de si mesmo, que viria muitos tempos que muitos sentiriam comichão nos ouvidos por causa da verdade. E hoje, irmãos, muitos têm a verdade da palavra de Deus como algo careta, como algo ultrapassado, como algo que era dos antigos, como algo disso e daquilo. Mas, irmãos, nós sabemos, entendemos que a Bíblia nunca é ultrapassada, que a palavra de Deus nunca é ultrapassada, porque o próprio Jesus disse que Deus é Deus ontem, hoje e eterno.